Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço de comentário das notícias, procurando também olhar para elas com uma cosmovisão cristã e bíblica. Está na ordem do dia falar sobre o Omicron. O Omicron é o nome da nova variante identificada do coronavírus, o SARS-CoV-2 ou Covid-19, como quisermos chamá-lo. Inicialmente ela foi identificada pelo código B1.1.529, complicado dizer tudo isto, então passou a ser conhecida como Omicron, e ela apareceu e foi identificada, esta nova variante, no Botsuana e na África do Sul. E aqui começamos a perceber um bocadinho daquilo que é o defeito da forma como a nível mundial se tem tratado esta situação. Como sabemos, o primeiro mundo, nomeadamente a América do Norte e Europa, onde está concentrada a esmagadora maioria das vacinas que são produzidas. Enquanto nós aqui na Europa estamos a tratar da terceira dose da vacina, na África a esmagadora maioria da população ainda não tomou a primeira dose. Portanto, o panorama a nível do continente africano é de cerca de 10% da população vacinada, é a média que nós encontramos na maioria dos países. O único país com uma taxa interessante de vacinação é Marrocos, tem cerca de 60% da população vacinada, mas países como estes países onde estão a surgir estas variantes têm à volta de 10% da população vacinada, ou seja, eles têm a mesma quantidade de pessoas com a primeira dose que nós temos em Portugal neste momento com a terceira dose. E isto tem a ver com o egoísmo, tem a ver com o egocentrismo, mais uma vez, do continente europeu, que centra todas as atenções, não percebendo que isto é uma pandemia, ou seja, não é uma coisa localizada. E, portanto, sempre vamos ser afetados por estas variantes. Ora, esta variante tem várias mutações, são mais de 30, parece que são 33 mutações em várias áreas, não é? Elas são mutações que têm a ver com a parede do vírus, digamos a capa do vírus, mas também a proteína spike, que é aquele ponto de ligação, digamos, que tem para a entrada nas células humanas. Foi desenvolvida por alguém que devia estar a ter uma infecção crónica ao coronavírus, ou seja, a pessoa ficou bastante mais tempo para conseguir eliminar o vírus do que seria expectável e muito provavelmente, ainda não se tem certeza absoluta, porque é muito difícil chegar, digamos, ao paciente zero, não é? Ou ao paciente 1, aquele a partir do qual se aparece esta mutação, mas é muito provável que este indivíduo fosse um indivíduo com uma imunodepressão, possivelmente com SIDA, não é? Ou pelo menos com HIV. Porquê? Porque estas pessoas, como têm a sua imunidade reduzida, não conseguem eliminar rapidamente o vírus prolonga o tempo, digamos, de atuação dentro do organismo, o que permite a facilidade do aparecimento de novas variantes. Nesta região do mundo, Botsuana, África do Sul, África, digamos, o panorama no sul da África, de um modo geral, é bastante mau no que diz respeito à SIDA, e, portanto, é daí que têm surgido todas estas coisas. Ora, esta variante tem sido classificada como motivo de preocupação, de algum receio, evidentemente, é uma coisa nova, dentro de uma coisa nova, e, portanto, há medo, há receio. As perguntas principais têm a ver com diagnóstico e com tratamento, ou seja, vamos conseguir identificar facilmente esta variante, sim ou não, vamos conseguir tratá-la, ela vai ser sensível ou não à questão da vacinação que tem sido feita. Até agora não parece, e estamos ainda, não é, a ter informações, a acumular informações, até agora não parece que ela provoque sintomas diferentes das outras que têm estado circulantes e que têm sido predominantes. Aparentemente não. Também não parece que haja uma gravidade maior da doença propriamente dita. O que parece sim é que talvez o índice de transmissão seja um pouco mais elevado e ela se transmita de forma mais rápida. Os testes de diagnóstico não são difíceis, portanto é relativamente fácil conseguir, não é preciso sequenciar nenhum gene específico. Os testes comuns, digamos, de diagnóstico que têm sido usados são suficientes para detectar esta variante e aparentemente, ou pelo menos por enquanto, a expectativa é de que haja sensibilidade em relação à vacina. Poderá ser um pouco menos do que no que diz respeito às outras variantes, mas possivelmente não será tão preocupante como algumas pessoas estão a dizer.
É claro que o pânico neste momento é geral, não é? Nós que julgávamos que eventualmente o surgimento de uma vacina resolvia o problema, vimos que a vacina surgiu e não resolveu. Percebeu-se rapidamente que seriam preciso 2 doses de vacina para dar um pouco mais de segurança. Agora estamos na terceira dose da vacina e já há quem fale em isto ter que ser repetido. Informações sobre o surgimento de uma nova vacina no ano que vem. Já se fala sobre uma vacina especificamente para esta variante, se ela se tornar muito dominante. Bem, nós já tivemos alguns alarmes. Vamos lembrar que houve a variante Beta, que surgiu da Índia, e depois a variante Gama, que veio do Brasil, de Manaus, e ambas no seu início também criaram muita ansiedade, mas acabaram por não ser dominantes, e portanto, por enquanto, estar em pânico por causa disto não é justificado. A verdade em relação a esta situação é que existe o risco desta variante escapar, digamos, ao sistema imunitário no que diz respeito à vacinação, mas por enquanto nós temos que manter aquilo que temos até aqui, ou seja, todos os cuidados que nós já aprendemos a ter, distanciamento, a ventilação, o uso correto de máscaras, a higienização das mãos e das superfícies e a vacinação continuam sendo os meios pelos quais nós vamos poder tratar desta situação. Vamos continuar a lidar com isto e é provável que este vírus venha a ter outras variantes no futuro. Esperemos, e essa é evidentemente que a questão a nível mundial, que no entretanto as vacinas vão sendo melhoradas até que nós possamos ter realmente tratamento e os antivirais que têm sido desenvolvidos sejam eficazes para as formas mais graves de doença. Quando pensamos nas variantes deste vírus, nós não podemos, como cristãos, deixar de pensar nas variantes do principal vírus que afeta a humanidade e que a Bíblia chama de pecado. É impossível nós identificarmos todas as formas de pecado que existem. Digamos, o pecado pode-se classificar por famílias, mas de um modo geral e a nível mundial, há locais onde há mais incidência de um tipo de pecado, digamos assim, ou de outro, mas de uma forma geral as variantes do pecado são infinitas. E da mesma maneira que estes vírus passam com muita facilidade, infelizmente a transmissão do pecado também é muito fácil. Ela passa com uma facilidade impressionante para dentro do contexto familiar, de pais para filhos, para netos, para sobrinhos, ou mesmo para os amigos, para aquelas pessoas que estão próximas, porque o contágio do mal que o pecado representa é realmente impressionante. Sabemos que ele sempre vai conseguir ultrapassar as nossas defesas. Se em relação aos vírus nós podemos pensar em alguma defesa nossa própria em relação ao pecado, nós sabemos que a nossa natureza caída não consegue resistir de forma plena ao pecado enquanto nós estivermos aqui neste mundo e, portanto, não temos como resolver esta situação por nós mesmos. A grande notícia, sim, e esta é a boa nova do Evangelho, é que em relação ao pecado, que é o principal problema da humanidade, nós temos algo que é absolutamente seguro, absolutamente certo. Não temos qualquer dúvida de que resolve qualquer tipo e variante de pecado. Há apenas uma solução e esta solução é definitiva e eterna. Estamos a falar do sacrifício de Jesus. Quando Jesus morreu, ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi morto pelas nossas transgressões. E quando Jesus esteve na cruz, ele esteve a pagar por todas as variantes de pecado que existem. Ele morreu por todos os crimes mais horríveis que nós podemos imaginar, até aquelas coisinhas que nós muitas vezes achamos que são insignificantes, mas que são blasfémia contra Deus, que nos separam do nosso Criador e que nos mergulham nas trevas. Jesus levou tudo isto na cruz, porque era necessário que assim fosse, não havia outra forma de sermos salvos. Se você identifica que o principal problema da sua vida é, como realmente a Bíblia diz, o pecado e a separação do Criador, felizmente temos uma solução perfeita. Entenda a sua necessidade, clame por perdão diante de Deus, aceite aquilo que Jesus Cristo fez por si e a Bíblia diz que você será salvo, começará uma nova vida e esta vida há uma garantia eterna.